O S&P 500 rejeitou a abertura, foi buscar essa concentração do gama e depois disparou. Quer entender o que são esses níveis do gama? Por que eles funcionam? Segue o vídeo. Pessoal, antes de partir para análise aqui, queria comentar sobre um post que eu fiz ontem lá no TC. Para quem não sabe, eu sou um colaborador lá do TC. E postei um estudo da correlação inversa, no caso, do dólar e do Bitcoin. Para quem não viu ainda, Bitcoin bateu suas máximas históricas no dia de ontem. E aqui eu mostro um estudo em relação ao que o dólar tem a ver com Bitcoin. Na verdade, o dólar ele afeta a liquidez global. Como o pessoal que já me acompanha sabe, a liquidez global precede o preço do Bitcoin. Então, como vocês podem ver aqui, a linha preta, no caso, é o dólar invertido. Então, ele caiu, né? No caso aqui, parece que ele subiu, mas ele caiu no começo desse ano, forte. E o Bitcoin tende a subir com isso. Como vocês podem ver aqui, no final de 2024, no começo de 2024 também foi o mesmo cenário. Se você quiser ler todo esse estudo, vou deixar nos comentários o link desse post. Voltando agora para os gráficos, estou no gráfico do SPY, 5 minutos, para entender a movimentação do ativo no dia de ontem, dia 10. O ativo abriu aqui por volta do 0 a 0, como vocês podem ver. Ele foi buscar essa grande concentração do gama aqui no 623, beliscou esse preço e disparou. Chegou a testar essa outra grande concentração no gama aqui como suporte e deu mais uma pernada de alta. Quase que chegou no 627 aqui, como vocês podem ver, e depois começou a realizar um pouco. No caso, o QQQ abriu com um leve gap de alta, só que ele devolveu tudo logo nos primeiros 5 minutos, rejeitando o GEX3 e rejeitou forte. Como vocês podem ver, o ativo caiu forte aqui na primeira hora do dia. Por volta dos 553 aqui, ele encontrou um suporte e começou a subir, mas no finalzinho do dia devolveu um pouco o ponto de equilíbrio aqui para o gama e ele conseguiu respeitar momentaneamente, mas acabou finalizando o dia ainda no vermelho. A Nvidia continua forte, abriu com um baita gap de alta acima do GEX3, devolveu aqui, foi testar o GEX4 perfeitamente, testou duas vezes, né? E aí disparou, voltando direto para o GEX3 mais uma vez. E aí acabou fechando por volta desse preço, nos 164 dólares. Ativo muito forte nos últimos dias. A Tesla também abriu com baita gap de alta, continuou forte, foi buscar o GEX4, rejeitou no primeiro momento, consolidou aqui, testando o GEX1, e aí no final do dia, aqui por volta das 2, disparou, passou do GEX4 e acabou fechando acima dos 307 dólares. Um ponto importante aí para o ativo. Tesla disparou forte no dia de ontem, mais de 4% de alta. Agora eu estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama. Então aqui eu consigo ver com detalhes as concentrações em cada strike. No gráfico do SPY, 0DTE, no dia 10, ontem, por volta das 10 da manhã, aqui nós conseguimos ver os strikes e a escala do GEX. Barra verde, concentração positiva de gama, barra vermelha, concentração negativa de gama. Como vocês podem ver, nós tínhamos um suporte grande aqui, relativamente grande, no 623, foi onde o ativo beliscou, encontrou o suporte e disparou para maior concentração de gama do dia de ontem. Era exatamente o 625. Ele momentaneamente passou desse preço, mas não conseguiu segurar e voltou fechando por volta dos 625 dólares. De novo, sendo a maior concentração de gama para o ativo no dia de ontem. Para finalizar o vídeo de hoje, então, vamos dar uma olhada nos dados que a plataforma me dá para o QQQ e entender o que o ativo pode fazer a partir de agora. Bom, em relação às pontuações, sazonalidade positiva, ela ficou por muito tempo levemente positiva. Na verdade, o mês de julho tem uma sazonalidade bem positiva para a Nasdaq.
então, em outras palavras, para o QQQ. E esse dado me diz a sazonalidade baseada nos próximos 5 dias, é um período mais curto. E para os próximos 5 dias, está positivo, né? Está quase no máximo. Então, o ativo tem grandes probabilidades de continuar subindo de acordo com esses dados, com esse dado. Momento está no máximo aqui, está bem alto, volatilidade está baixa e a pontuação das opções está no alto também. Então, os 4 pontos aqui, as 4 pontuações estão a favor da continuação de alta. Porém, a condição do gama está positiva. O que quer dizer isso? Estabilização de preço. O market maker ele tem um delta hedge, que é um mecanismo para se proteger contra as movimentações do mercado. E por ele ser a contraparte dos contratos das opções, ele precisa comprar e vender o spot, o ativo, em certas concentrações, em certos strikes. Então, se o ativo sobe muito, ele começa a vender. Se o ativo cai muito, ele começa a comprar. Por isso que a gente vê esse vai e vem, essa queda na volatilidade, por conta desse condicionamento do gama. Olhando as próximas inspirações aqui, nós temos para o dia de hoje, dia 11, uma grande concentração nos 560 aqui, mas está bem longe do preço. Porém, ele não tem muito resistência aqui na parte de cima. Então, o ativo pode deslizar, entre aspas, facilmente até os 560 sim. Para segunda-feira, que é dia 14, nós não temos tanta concentração aqui na parte de cima, mas sim na parte de baixo, aqui nos 540. É um ponto a se atentar. Não é tão grande quanto a concentração de hoje, mas segunda-feira talvez os investidores estão comprando o put para tentar se proteger, porque o mercado já subiu tanto, o Trump fica nessa ainda de tarifas, pode assustar o mercado. Então, o pessoal se protegendo aí contra essa queda. E por último, a OPEX, é sexta-feira que vem, o vencimento mais importante aqui das opções, nós temos um suporte forte aqui nos 555 e um último suporte nos 550. Se o ativo realmente perder os 550, pode ser que até chegue lá nos 543, tá? Por conta dessa falta de suporte aqui de gama positivo. E na parte de cima nós temos 560 como uma resistência e 564, 565, nessa última concentração de gama aqui, relevante. Então é isso, eu vejo com bons olhos o ativo continuar subindo, puxa até um pouco mais forte talvez no dia de hoje, mas é lógico, ele precisaria de um motivo para fazer tal. E quem sabe na segunda-feira, na terça-feira, o ativo deu uma realizada um pouco mais forte. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não esquece de se inscrever no canal. Eu trago essa análise de segunda a sexta. Se você quer que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.